Deus te diz hoje: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento persevera em ti. Essas palavras não são apenas um versículo antigo, são a mensagem que Deus preparou para você, hoje, agora mesmo. Ele sabe que a sua mente não para. Sabe daqueles pensamentos que te despertam às 3 da manhã. Conhece essa voz interior que te critica, que te lembra cada erro, que imagina o pior antes que aconteça. E hoje quer te dizer algo. Você não está condenado a viver assim. Nesta mensagem, você vai descobrir como Deus pode renovar a sua forma de pensar. Não com frases bonitas, com verdades que vão mudar a maneira como a sua mente funciona. Ao final, você vai saber exatamente o que fazer com esses pensamentos que roubam a sua paz. Fique até o final. O que vem pode te libertar de correntes que você carrega há anos. Mas antes de começar, quero que declare comigo. Escreva nos comentários: minha mente é território de Deus. Essa declaração marca o início da sua transformação. Vamos começar. Número 1. A mente, o campo de batalha invisível. Há algo que quase ninguém te contou e ainda assim você sentiu na própria pele. A batalha mais importante da sua vida não está acontecendo do lado de fora. Não é no seu trabalho, não é na sua família, não é nas suas finanças. A batalha mais feroz, aquela que decide a sua paz, a sua fé e o seu futuro, está acontecendo agora mesmo, dentro da sua mente. E por isso, hoje Deus te diz: renove a sua mente, porque é ali que o destino do seu coração está sendo disputado. Porque você sabe, você já sentiu essa guerra interna que cansa, que confunde, que às vezes te faz pensar: o que está acontecendo comigo? Uma parte de você quer confiar, mas outra se enche de medo. Uma parte quer avançar, mas outra te puxa para o negativo. Às vezes a sua mente não para nem à noite. Às vezes você sempre imagina o pior, como se o seu cérebro buscasse o perigo para te proteger. Mas na verdade, acaba te sequestrando. E quando chegam pensamentos que te envergonham, você se critica, se castiga, diz a si mesmo coisas que jamais diria a alguém que ama. Escute bem, você não está louco, você não é fraco. Você está no meio de uma guerra que é mais antiga do que você. E aqui vem a revelação que te dá fôlego, porque Deus não nega o que você sente. A palavra diz com uma clareza tremenda, em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você percebe? Deus reconhece que existem fortalezas, estruturas mentais, muralhas internas, hábitos de pensamento que foram se levantando com o tempo. Fortalezas de culpa, de comparação, de catastrofização, de ansiedade, de eu nunca vou mudar. Mas ele também te diz algo ainda mais forte: você não está desarmado. Existem armas espirituais para derrubar aquilo que parecia indestrutível. A sua mente não é um espaço neutro. A sua mente é território em disputa. E hoje você precisa tomar uma decisão que talvez tenha adiado por anos. Quem vai governar esse território? A mentira que te atormenta e te desgasta, ou a verdade de Deus que te levanta e te organiza por dentro? Veja como isso funciona. O inimigo não precisa te destruir de uma vez. Basta instalar um pensamento. Porque se ele controla o que você pensa, controla o que você sente. E se controla o que você sente, controla o que você faz. A mente é a sala de controle da sua vida. Por isso, o ataque começa de forma invisível. Mas não se assuste. Essa verdade não vem para te condenar, vem para te despertar. Efésios 6:12 confirma quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais. Isso explica por que às vezes você sabe o que é certo, ama a Deus, quer fazer o bem, e ainda assim sente resistência por dentro. A batalha é espiritual, e por isso a estratégia não é apenas pensar positivo, não é autoajuda.
É render a sua mente ao Espírito Santo e aprender a discernir o que bate à porta do seu interior. O mundo te diz: relaxa, são só pensamentos, não dê importância. Mas Deus te diz: cuide do que você permite entrar, porque dali flui a sua vida. O mundo minimiza a sua mente. Deus a leva a sério porque sabe que o seu pensamento te molda. E aqui, com ternura e firmeza, eu te digo como mentor e como irmão: reconhecer que a batalha é o primeiro passo para vencê-la. Enquanto você achar que tudo é normal, vai deixar passar qualquer pensamento como se fosse verdade. Mas quando você desperta, já não é vítima, você se torna administrador. Imagine a sua mente como uma fortaleza antiga. Muros grossos, torres de vigilância, um portão principal. Agora imagine que chegam mensageiros o dia inteiro a esse portão. Alguns trazem verdade, trazem paz, trazem direção. Outros trazem veneno disfarçado de realismo. Você vai falhar, você não é suficiente, Deus se cansou de você, isso vai dar errado. Você é o guarda desse portão, e se você não souber que a guerra vai deixar qualquer um entrar, e depois vai se perguntar por que a sua alma se sente invadida. Então hoje não comece lutando como alguém desesperado, comece despertando como filho. A partir deste momento, toda vez que um pensamento destrutivo bater à porta da sua mente, olhe para ele de frente e pergunte: você vem da parte de Deus ou vem para me destruir? E aqui eu te deixo um filtro simples que vai te equipar, porque a renovação é prática. Filipenses 4:8 te ensina a pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Nem todo pensamento merece a sua atenção. Nem tudo o que passa pela sua cabeça merece um trono. Guarde isso, porque é uma frase selo para a sua vida. A mente é o trono. Quem a governa, governa a sua vida. E hoje, Deus te sussurra com graça: meu filho, você não luta sozinho. Eu sou o seu comandante. Eu vou te ensinar a reconhecer a mentira e a abraçar a verdade. Juntos vamos derrubar cada fortaleza que se levantou contra você. Mas antes de aprender a lutar, você precisa saber algo crucial. Nem tudo o que você pensa vem de você. E isso muda tudo. Número 2. Nem tudo o que você pensa vem de você. E se eu te dissesse que muitos dos pensamentos que mais te atormentam nem sequer nasceram em você? E se aquela ideia escura que cruzou a sua mente, aquela imagem que te causou vergonha, aquela frase interna que te acusou com crueldade, não fosse a sua identidade, mas um ataque? Isso é importante porque há pessoas boas, pessoas que amam a Deus, que vivem carregando culpa por coisas que apenas passaram pela mente como uma sombra. E hoje Deus quer tirar esse peso dos seus ombros, porque uma coisa é um pensamento bater à porta e outra bem diferente é você convidá-lo a ficar morando aí. A palavra não fala disso como se fosse imaginação. Em Efésios 6,16, somos ensinados a tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Observe a imagem: dardos, flechas, algo que vem de fora e é lançado contra você. E ainda inflamados, porque não querem apenas te atingir, querem queimar por dentro, acender ansiedade, acender vergonha, acender medo, acender desespero. Isso significa que nem todo pensamento é seu só porque você o ouviu na sua cabeça. Existem ataques que chegam disfarçados com a sua própria voz, como se fosse você falando consigo mesmo, mas no fundo trazem veneno. Aqui existe um mapa que muda tudo, e eu preciso que você o abrace com calma. À sua mente chegam pensamentos de 3 fontes. Existem os seus, aqueles que nascem da sua história, das suas memórias, dos seus hábitos, do seu cansaço, da sua experiência. Existem os pensamentos de Deus, que chegam pela sua palavra, pelo sussurro do Espírito Santo, por uma clareza que traz paz, por uma correção que não te destrói, mas te endireita. E existem os pensamentos do inimigo, que quase nunca se apresentam como eu sou o inimigo,
mas como uma conclusão rápida: você é um desastre. Deus não te quer mais. Você nunca vai mudar. É melhor nem tentar. A tragédia é que muitos crentes recebem um dardo e acham que foram eles que o fabricaram. Sentem-se sujos por um pensamento que não lhes pertence. E então se escondem de Deus quando justamente deveriam correr para Ele. Por isso, 1 de João 4:1 diz que não creiamos em todo espírito, mas que provemos os espíritos para ver se procedem de Deus. Em outras palavras, nem tudo o que soa na sua mente merece a sua fé. Nem todo pensamento merece o seu amém. Há pensamentos que são ruído, há pensamentos que são tentação, há pensamentos que são acusação. E aqui eu quero que você respire, porque isso traz alívio. Um pensamento atravessar a sua mente não significa que ele te define. Você não é culpado de cada ideia que passa como uma ave sobre a sua cabeça. Mas você é responsável se permitir que ela faça ninho. Aí está a diferença entre um dardo que passa voando e um dardo que se crava e se transforma em fortaleza. O mundo te diz: se você pensa assim, é porque você é assim. Mas Deus te diz: você pode ser tentado na mente e ainda assim permanecer firme na sua identidade. Porque o inimigo quer te confundir, quer que você acredite que o ataque é a sua essência. Quer que você se olhe no espelho e diga: eu sou horrível. Mas Deus quer que você diga: isso não sou eu, isso é um dardo e eu tenho escudo. E o seu escudo não é força mental, não é repetir frases vazias, é fé. Fé no que Deus diz sobre você, fé na sua graça, fé na sua verdade acima da sua tempestade. Pense na sua mente como um aeroporto. Os pensamentos são aviões pedindo pista. Alguns vêm com carga de esperança, com direção, com vida. Outros vêm com carga tóxica, comparação, culpa, catastrofização, medo que paralisa. Você é a torre de controle. Você pode ouvir o barulho dos motores, pode vê-los se aproximar. Mas você decide se autoriza o pouso, se os deixa em espera ou se os desvia. Um avião sobrevoar não significa que você precise dar pista. E quando você aprende isso, deixa de ser vítima da sua mente e se torna administrador, com discernimento espiritual. E como reconhecer um pensamento que não vem de Deus? Existem sinais claros. O pensamento que não vem de Deus te acusa sem te mostrar saída, te aponta sem te oferecer perdão, te paralisa com medo, mas não te dá direção nem fé para avançar. Te isola e te faz acreditar que ninguém te entende, que você está sozinho, que você é o único assim. Deus, por outro lado, quando corrige, o faz com luz. Ele convence, sim, mas também sustenta, mostra a verdade e, ao mesmo tempo, oferece graça. E aqui entra o filtro que te equipa. Filipenses 4:8. O que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é digno. Não para negar a realidade, mas para decidir o que merece ocupar a sua mente e o que merece ser expulso. Então, da próxima vez que um pensamento escuro chegar, não o aceite automaticamente. Pare, pergunte com calma: de onde você vem? Você me aproxima de Deus ou me afasta? Você me traz paz ou me rouba a paz? Você me empurra para a fé ou me empurra para a vergonha? Se não passar no teste, não lhe dê pista. Devolva, rejeite, substitua por uma verdade bíblica específica, porque nem tudo o que você pensa te pertence. Aprenda a devolver o que não é seu, e hoje Deus te sussurra: não se envergonhe das batalhas que você não escolheu. Eu te dou discernimento para separar a minha voz das mentiras que querem te destruir. Mas aqui vem a pergunta incômoda, aquela que confronta com amor. O que acontece quando não renovamos a mente? Qual é o preço de continuar pensando do mesmo jeito? A resposta vai te sacudir, mas também vai te libertar. Número 3. O preço de uma mente sem renovação. Existe um ciclo que ninguém te ensinou a quebrar, mas que você já viveu tantas vezes que o reconhece sem precisar de explicação. Essa sensação de estar andando em círculos, de prometer a si mesmo que desta vez será diferente,
e acabar caindo no mesmo lugar. Você toma decisões que já te feriram antes, reage do mesmo jeito de 10 anos atrás, diz as mesmas palavras que jurou nunca mais dizer, e depois fica em silêncio com esse peso no peito, perguntando: por que eu não consigo mudar? E o mais duro é que você ama a Deus, quer fazer o certo, mas há algo dentro de você que se repete como uma roda velha. E aqui vem uma verdade incômoda, mas não para te esmagar, e sim para te despertar com amor. Continuar pensando do mesmo jeito garante continuar vivendo do mesmo jeito. Não porque Deus seja limitado, mas porque a mente é a ponte por onde passam suas decisões, suas emoções, suas reações, seus hábitos. Muitos oram pedindo mudança enquanto protegem, alimentam e justificam os mesmos pensamentos que causam a sua dor. É como pedir saúde enquanto se recusa a largar o veneno. E Deus não te mostra isso para te condenar, mas para te dizer: filho, se você quer resultados novos, precisa de uma mente nova. A Bíblia descreve isso sem rodeios em Efésios 4:17 e 4:18. Já não andeis como os outros gentios, que andam na vaidade da sua mente, tendo o entendimento obscurecido. Observe essas palavras: mente vazia, entendimento escuro. Esse é o preço de uma mente sem renovação. Viver em trevas achando que enxerga com clareza. É seguir um mapa errado com total segurança. É ter convicções que parecem verdadeiras, mas te levam sempre ao mesmo precipício. E o pior é que a pessoa se acostuma. A mente velha se torna uma casa conhecida, mesmo que por dentro esteja cheia de ruído. Uma mente sem renovação produz frutos previsíveis, quase como uma lei. Ansiedade crônica, porque você pensa em loop sobre o que não pode controlar. Insônia, porque sua mente nunca desliga o motor. Relacionamentos quebrados, porque você reage a partir de feridas antigas e não de uma sabedoria nova. Estagnação espiritual, porque a mente velha não consegue conter vinho novo. E decisões repetidas que produzem resultados repetidos. Não é que você não tenha fé, é que o seu sistema interno continua programado para sobreviver, para se defender, para antecipar o pior, para atacar antes de ser ferido, para fechar o coração antes de confiar. E quando o coração se cansa, às vezes surge uma mentira perigosa: Deus me abandonou, ou Deus não me ajuda. Mas Oséias 4:6 resume isso com uma clareza que confronta sem destruir. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não diz porque lhe faltou sorte, não diz porque lhe faltou talento. Diz conhecimento, verdade, luz, direção. Não é que Deus te abandone, é que uma mente sem verdade se destrói sozinha, como uma casa sem alicerces, como um barco sem leme. E aqui se entende algo profundo: o inimigo nem sempre te destrói com caos. Às vezes faz isso com repetição, com ciclos, com a mesma reação, uma e outra vez, até você acreditar que isso é quem você é. Imagine uma carroça que passa todos os dias pelo mesmo caminho de terra. No começo, quase não se percebe, mas com o tempo as rodas criam sulcos profundos. Tão profundos que a carroça já não consegue ir por outro lado, mesmo que queira. Assim são os padrões de pensamento. Cada vez que você pensa do mesmo jeito, o sulco fica mais fundo, mais automático, mais fácil cair no mesmo lugar. E por isso você se sente preso, como se a sua mente estivesse contra você. Mas ouça isso com todo o seu coração. O fato de existirem sulcos não significa que não exista saída. Significa que você precisa de um novo caminho. E Deus pode sim abri-lo. Porque a mente sem renovação é uma prisão com a porta aberta que você não enxerga. Você não está preso por falta de capacidade, está preso por falta de luz. E aqui está a chave. Os seus pensamentos de hoje constroem a sua realidade de amanhã. Cada pensamento é uma semente. Se você planta medo, vai colher ansiedade. Se planta comparação, vai colher amargura. Se planta culpa,
vai colher distância de Deus. Mas se planta verdade, vai colher paz. Se planta gratidão, vai colher fortalecimento. Se planta promessas, vai colher esperança. O problema não é que você não possa mudar. O problema é que você tentou mudar a sua vida sem mudar a sua mente. E isso não funciona. Por isso hoje eu não te peço que se castigue. Eu te convido a fazer um inventário honesto, com ternura e coragem. Pergunte a si mesmo: que padrão mental está me mantendo preso? Que frase eu repito na minha mente que me afunda em vez de me levantar? Qual é o pensamento que aparece primeiro quando algo dá errado? Identifique-o, dê um nome a ele, porque o que você não nomeia não pode confrontar. E o que você não confronta, continua alimentando sem perceber. Guarde esta frase como um selo. Pensamentos velhos produzem vidas velhas, mente nova, vida nova. E hoje Deus te sussurra com graça, não com chicote. Eu não te condeno pelo tempo perdido, mas também não quero que você perca mais um dia. Hoje podemos começar de novo, porque aqui vem a esperança que muda tudo. Deus não apenas diagnostica o problema, Ele oferece a solução. E essa solução tem um nome: transformação pela renovação. E é exatamente isso que vamos ver agora. Número 4. A promessa de Deus: transformação pela renovação. Romanos 12:2 é uma daquelas palavras que não apenas se leem, elas são sentidas, porque não é uma frase bonita para colocar em uma imagem, é um anúncio de esperança para alguém que já se cansou de tentar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouça isso com calma. Não diz esforce-se mais. Não diz tente outra vez com as suas forças. Diz transformai-vos por meio de algo específico, a renovação do seu entendimento. Como se Deus estivesse apontando para a raiz e dizendo: é aqui que tudo começa, é aqui que o ciclo se rompe. E há uma palavra que acende uma luz dentro da alma: transformai-vos. Em grego é metamorfose. Como quando uma lagarta deixa de ser lagarta. Deus não está prometendo uma versão melhor do seu cansaço. Não está oferecendo maquiagem espiritual para que você pareça bem por fora enquanto está se quebrando por dentro. Ele está falando de uma mudança tão profunda que você já não é o mesmo. Uma transformação que não depende da sua força, mas da obra dele dentro de você. Isso significa que a sua história não está condenada a se repetir. Você não está destinado a ser escravo dos seus padrões, dos seus impulsos, dos seus pensamentos de sempre. Há saída, há processo, há milagre no cotidiano. E é aqui que o seu coração diz: mas eu já tentei. Talvez você tenha feito promessas que não conseguiu sustentar. Talvez tenha dito nunca mais e caiu de novo. Talvez tenha começado com entusiasmo, mas ele se apagou rápido. E eu te entendo, porque quando alguém tenta mudar apenas com força humana, dura um tempo, e depois a mente volta aos velhos caminhos. Mas ouça isso com ternura, essas tentativas não foram em vão. Talvez você só estivesse usando o instrumento errado. Estava tentando fazer com força humana o que só o Espírito Santo pode fazer por dentro. Não é que você seja incapaz, é que você precisa de uma fonte mais alta. Por isso 2 Coríntios 3,18 é tão importante. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Não diz, você se transforma de uma vez em um dia. Diz, de glória em glória, passo a passo, processo real, profundo, imparável. Há dias de avanço visível e dias em que parece que nada muda, mas a palavra está trabalhando como semente debaixo da terra. E mesmo que você não veja hoje, Deus está fazendo algo no seu interior que amanhã será fruto. Agora, observe a parábola do amor de Deus. O mundo te diz: aceite-se como você é, não precisa mudar. E soa compassivo, mas muitas vezes é resignação disfarçada.
Deus, ao contrário, te diz algo mais alto e mais terno. Eu te amo como você é, mas te amo demais para te deixar assim. A aceitação de Deus não é abandono, é adoção. Ele te recebe como você está, mas te recebe para te renovar. Ele não te chama de caso perdido, ele te chama de obra em processo. E quando Deus põe a sua mão sobre uma vida, ele não a deixa igual. Pense na lagarta, lenta, limitada, rastejando. Se você dissesse a ela, você vai voar, ela não acreditaria, porque não tem asas, não conhece o céu, não sabe o que é o vento. Mas dentro dela existe um desenho, um código escondido que anuncia: isso não é tudo. E chega o casulo, e chega o processo. E há um tempo em que parece que nada está acontecendo, mas por dentro há uma reestruturação total. Até que um dia emerge algo novo, já não rasteja, voa. Assim, Deus trabalha com a mente. Ele não quer que você seja uma lagarta melhorada, um pouco mais disciplinada, um pouco mais controlada, um pouco mais espiritual por fora. Ele quer metamorfose, quer mudar você desde os alicerces. E aqui está a grande ideia que te sustenta. A transformação que Deus oferece não é cosmética, é estrutural. Ele não apenas te ensina a pensar mais bonito, ele reconstrói a sua maneira de pensar. Porque quando a sua mente muda, a sua vida muda. E o versículo diz: uma mente renovada te leva a comprovar, a discernir, a reconhecer a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Você já não vive adivinhando, reagindo, improvisando a partir da ansiedade. Começa a enxergar com clareza. Começa a decidir com paz. Começa a caminhar com direção. Também há algo poderoso na forma como está escrito: transformai-vos. É um chamado real. Há uma decisão sua envolvida, mas ao mesmo tempo, no sentido profundo, é como se dissesse: deixe-se transformar. É colaboração, não magia. Você abre a porta, Deus entra com luz. Você se rende, Ele trabalha. Você se expõe à sua verdade, Ele faz a obra. E quando a luz entra, a confusão não consegue permanecer. Quando a verdade ocupa o lugar, a mentira perde território. Por isso, hoje você não precisa de uma oração longa. Precisa de uma oração honesta. Algo tão simples como: Senhor, eu já não quero melhorar por conta própria. Quero ser transformado por Ti. Renova a minha mente. Muda-me de dentro para fora. Diga isso com fé, mesmo que ela seja pequena. Diga com lágrimas, se for preciso. Porque Deus não despreza um coração quebrantado. E quando você entrega a mente, Ele não vem polir o velho. Ele vem fazer novas todas as coisas, inclusive a sua maneira de pensar. Deus não te melhora, Ele te transforma naquilo que você sempre deveria ter sido. E hoje, no secreto, Ele te sussurra: não venho reparar apenas o que se vê, venho curar a raiz, venho te renovar por dentro, venho te dar uma mente nova para que você viva uma vida nova. E agora você entende por que esta mensagem é o coração do roteiro. Porque a mente renovada não apenas descreve quem você é, ela está te formando em quem você será. Número 5. Você é o que pensa. O poder formativo do pensamento. Provérbios 23:7 revela uma lei do reino. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é um diagnóstico divino. Deus está dizendo que a sua identidade não se mostra apenas no que você faz, mas no que você pensa quando ninguém está vendo. Aquilo que você abriga no coração como pensamento dominante acaba se tornando a forma do seu caráter, da sua fé, das suas decisões e da sua esperança no Senhor. Talvez por isso você tenha lutado tanto, porque tenta mudar comportamentos, mas a raiz continua intacta. Você se esforça, faz promessas e depois volta a cair no mesmo círculo. E não é porque seja fraco, é porque a mente continua alimentando a mesma história. A mente é como uma casa. Se você não muda a planta, sempre vai construir o mesmo cômodo, com as mesmas sombras. Por isso, a renovação da mente é o ponto de partida de toda transformação verdadeira.
Jesus confirmou isso com uma clareza que corta como espada em Marcos 7:21 ao 23. Ele disse que de dentro do coração do homem procedem os maus pensamentos e que essas coisas contaminam o homem. Observe a ordem. Primeiro o pensamento, depois a ação. Primeiro o interior, depois o exterior. Muitas vezes você se culpa pelo que faz, mas Deus quer curar o que você pensa. Porque quando o pensamento é purificado pela verdade, o fruto também muda. Aqui vem a paradoxa. O mundo diz: pense positivo e tudo vai melhorar, como se bastasse repetir frases. Mas Deus não convida você a fabricar otimismo. Deus convida você a habitar a sua verdade. Positividade sem verdade é tinta sobre uma parede quebrada. A palavra, ao contrário, é fundamento. Quando você pensa na verdade, não está se enganando, está se alinhando com o céu. E quando a sua mente se alinha, a sua vida começa a segui-la. Imagine um escultor trabalhando um bloco de mármore. Cada golpe do cinzel deixa uma marca. Nenhum golpe é neutro. Agora imagine que esse escultor vive dentro de você e o mármore é a sua identidade. Cada pensamento repetido é um golpe. Quando você diz a si mesmo, não valho nada, esculpe uma versão sua curvada pela vergonha. Quando diz, eu sempre fracasso, esculpe uma vida que nem sequer ousa tentar. Quando diz, Deus se cansou de mim, esculpe distância, mesmo que o Pai esteja perto. Você gosta da escultura que está surgindo? Se hoje você se olha e não gosta do que vê, não se condene. Esse incômodo pode ser uma porta para a cura, porque a boa notícia é que você pode mudar de escultor. Pode entregar o cinzel ao Espírito Santo. Pode dizer, Senhor, eu tenho esculpido a minha vida com as minhas feridas. Agora esculpe-me tu com a tua verdade. Isso é humildade, e a humildade é solo fértil para a renovação. Existe uma progressão invisível que explica por que um pensamento pequeno se torna uma grande corrente. Pensamentos repetidos se transformam em crenças. Crenças se transformam em atitudes. Atitudes se transformam em decisões. Decisões repetidas se transformam em hábitos. Hábitos formam caráter. E o caráter abre ou fecha destinos. Por isso, Deus não quer apenas que você se comporte melhor. Ele quer que você pense de uma maneira nova, porque é aí que a liberdade começa. Hoje, eu te peço algo simples e profundo. Identifique um pensamento negativo que se repete sobre você. Apenas um. Não sou suficiente. Ninguém me ama. Sempre estrago tudo. Escreva-o. Depois procure uma verdade bíblica que o contradiga diretamente e escreva-a ao lado. Que a sua mente veja a substituição. Que a sua boca a declare quando a mentira bater à porta. Porque a renovação não acontece pela força da vontade. Acontece pela verdade recebida e repetida. E escute este sussurro de graça como se Deus estivesse falando ao seu ouvido. Você não é o que a sua mente ferida tem dito. Você é o que eu digo que você é. Amado, escolhido, com propósito. Deixe que a minha verdade esculpa a sua identidade. Pense como filho do rei, e pouco a pouco a sua vida aprenderá a caminhar como herdeiro do reino. No próximo ponto, você vai aprender o que fazer quando o pensamento destrutivo chegar com força. Não fugir, não negociar, mas levá-lo cativo a Cristo. Número 6. Levar cativo todo pensamento. Vou falar com você de coração aberto. Eu também já tive pensamentos que me envergonham. Já tive noites em que a minha mente não parava, em que o medo se repetia como um eco, em que uma única ideia se tornava uma tempestade. Já senti essa sensação de perder o controle, de querer confiar em Deus e, ao mesmo tempo, imaginar o pior cenário. Não falo com você de um pedestal. Falo do mesmo campo de batalha onde você está. E por isso entendo exatamente o que significa dizer: meus pensamentos negativos me dominam. Mas agora eu te faço uma pergunta que não busca te culpar, e sim te despertar com amor.
Por quanto tempo mais você vai permitir que um pensamento roube o seu sono, a sua paz e a sua alegria? Quantos dias mais você vai viver como prisioneiro da sua própria mente, quando Deus já te deu chaves espirituais para sair? Porque sim, existe uma chave, existe uma autoridade que você não sabia que tinha. E quando a descobre, algo se rompe por dentro. Não em você, mas naquilo que te mantinha preso. A Escritura diz isso com uma linguagem forte, porque Deus não brinca com a sua paz. Em 2 Coríntios 10:5, nos é dada uma das ordens mais poderosas da Bíblia, derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Observe essas palavras, levando cativo. Isso não é linguagem de autoajuda, é linguagem militar. Capturar, prender, submeter. Deus não está pedindo que você ignore os pensamentos negativos, nem que finja que eles não existem. Deus está dizendo: eu te dou autoridade para capturá-los antes que eles te capturem. E para que você não pense que isso é apenas uma ideia bonita, Tiago 4:7 completa o quadro com uma clareza que organiza o coração. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vê a ordem. Primeiro você se submete a Deus, depois resiste, e então o inimigo foge. A autoridade não nasce da arrogância, nasce da submissão. Quando você se alinha com Deus, o seu não tem peso. A sua resistência tem respaldo. Você não luta como órfão, luta como filho. Imagine a sua mente como o palácio do rei. Não um lugar qualquer, mas um lugar santo, com corredores de paz, com câmaras de propósito, com uma sala central onde Cristo deveria reinar. E você é o guarda na porta principal. Todo pensamento que deseja entrar precisa apresentar credenciais. Da parte de quem você vem? Você traz verdade ou traz mentira? Vem para construir ou para destruir? Se não vem do rei, não tem direito de estar ali. E você tem autoridade para dizer: aqui você não entra. Essa imagem muda tudo, porque mostra que a sua mente não é um lixo onde entra tudo o que chega. É um lugar de governo, um território onde Cristo quer reinar. Agora, existe algo que você precisa entender para não se frustrar. Levar cativo implica que o pensamento já apareceu. A vitória não está em nunca ter pensamentos ruins. A vitória está em não deixá-los governar. Um pensamento pode bater à porta, pode até dar uma espiada no corredor, mas você decide se entrega à sala de estar. Você decide se prepara um lugar, se o alimenta com a sua atenção, se o transforma em meditação. Porque o pensamento só se torna uma fortaleza quando você o aceita como verdade e o repete até acreditar. E note o padrão, a obediência de Cristo. Isso significa que todo pensamento deve ser avaliado com uma pergunta simples, porém poderosa. Isso se alinha com o que Cristo diz? Se Cristo não diria isso sobre você, esse pensamento não tem direito de permanecer em você. Se Cristo não te acusa sem esperança, então esse pensamento acusador não é o seu dono. Se Cristo não te condena, essa condenação não é a sua identidade. Se Cristo não te chama de inútil, então essa voz que te chama de inútil não vem do trono. Essa prática se fortalece com o uso como um músculo espiritual. No começo vai ser difícil, porque você passou anos deixando que os pensamentos corressem livres como se fossem donos da casa. Mas cada vez que você captura um, você fica mais rápido, mais sensível, mais firme. E algo lindo acontece. Você deixa de ser vítima da sua mente e se torna administrador da sua mente. Não porque você seja forte, mas porque Deus está te renovando por dentro. Então, da próxima vez que um pensamento de medo, vergonha ou acusação entrar na sua mente, pare. Não deixe que ele corra, não o siga, não o alimente. Diga em voz alta ou no seu coração: este pensamento não se alinha com Cristo, não tem autoridade sobre mim. Eu o capturo e o submeto à verdade de Deus.
e depois substitua-o por uma verdade bíblica concreta, mesmo que seja curta, mesmo que seja simples, mesmo que você precise repeti-la várias vezes. Porque a renovação não acontece apenas quando você rejeita a mentira. Acontece quando você planta a verdade. Guarde esta frase como um selo. Você não é escravo do que pensa, você é guardião do que permite. E hoje Deus te sussurra com graça. Eu te dei autoridade sobre a sua mente. Você não luta com as suas próprias forças. O meu espírito em você é mais forte do que qualquer pensamento que tente te destruir. Mas capturar pensamentos é apenas metade da equação. Você também precisa saber com o que preencher o espaço que fica. Porque Deus não te deixou sem instruções. Ele te deu um filtro perfeito. E ele está em Filipenses 4:8. Número 7. O filtro de Filipenses. O que pensar? Há algo que vai te confrontar com amor, porque soa contrário ao que o mundo repete o tempo todo. O mundo te diz: informe-se sobre tudo, veja tudo, escute tudo, opine sobre tudo. Como se a sua mente fosse um lixão infinito capaz de processar tudo sem consequências. Mas Deus diz algo diferente. Proteja a sua mente, porque nem tudo merece a sua atenção, nem tudo merece a sua energia, nem tudo merece um lugar no seu coração. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você consome sem filtro, mais ansiedade acumula. Mas quanto mais filtra com sabedoria, mais paz preserva. Deus não te deixou com uma ideia vaga de pensar bonito. Deus te deu um sistema claro, memorizável e prático. Filipenses 4:8 não é uma sugestão poética, é um filtro desenhado por Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Essa frase não apenas te diz no que pensar, ela te ensina como decidir o que deixar entrar, o que alimentar e o que expulsar. É como se Deus te entregasse uma peneira para a sua mente, porque Ele sabe que a sua paz não se perde apenas pelo que acontece fora, mas pelo que você permite permanecer dentro. E para que você não encare isso como algo isolado, Colossenses 3:2 reforça a direção. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Filipenses te dá o filtro, Colossenses te dá a orientação. Uma coisa é filtrar pensamentos, outra coisa é decidir para onde olhar. Porque se o seu olhar está fixo apenas no que falta, no que ameaça, no que pode dar errado, a sua mente vai se encher de ruído. Mas se o seu olhar se eleva, se a sua mente aprende a olhar para Deus, para as suas promessas, para o seu caráter, então até mesmo em meio aos problemas, você pode caminhar com calma. Agora, imagine que cada pensamento que chega até você é como um visitante batendo à porta. Nem todos vêm com boas intenções. E Deus te diz, faça 8 perguntas. 8 filtros que protegem a sua paz. É verdadeiro ou é uma mentira disfarçada de preocupação? Porque muitas vezes a sua mente fala com frases que soam lógicas, mas são falsas. Você nunca vai mudar. Tudo vai dar errado. Ninguém te ama. E quando você pergunta, é verdade? De repente percebe que era apenas um medo vestido de realidade. É honesto ou está manipulando as suas emoções? É justo ou está te fazendo julgar a si mesmo sem misericórdia ou julgar os outros com dureza? É puro ou contamina o seu interior com imagens, suspeitas, ressentimentos? É amável ou é cruel, inclusive com você mesmo, com essa linguagem que te quebra por dentro? É de boa fama ou está te empurrando a destruir a reputação de alguém na sua mente, a alimentar fofocas internas, a assumir o pior? A virtude te torna uma pessoa melhor, te aproxima de Cristo? É digno de louvor, glorifica a Deus ou apenas exalta o medo? Eu sei que ao ouvir isso parece muita coisa. 8 perguntas para cada pensamento soa pesado, como se fosse mais um fardo. Mas aqui está o segredo. Você não precisa memorizar tudo hoje. Comece com a primeira.
É verdadeiro? Essa única pergunta elimina uma enorme quantidade de pensamentos que roubam a sua paz, porque a maioria do que te atormenta não é verdade, é suposição, é exagero, é catastrofização. É um filme que a sua mente projeta sem que Deus o tenha escrito. E quando você se atreve a perguntar, é verdade? Muitas tempestades se desinflam. Deixe-me te dar uma imagem simples. Pense nos garimpeiros de ouro nos rios. Eles pegam areia, água, pedras, tudo misturado. Não podem ficar com tudo porque nem tudo tem valor. Então, usam uma peneira. Eles a sacodem. A areia vai embora. As pedras pequenas vão embora. E no final, no fundo, ficam as pepitas douradas brilhando ao sol. Filipenses 4:8 é a sua peneira mental. Você sacode o pensamento, deixa ir o lixo, fica com o tesouro. E quando você faz isso todos os dias, a sua mente começa a respirar, a sua alma começa a descansar. O seu coração deixa de viver em alerta constante, porque esta é a ideia central. E quero que você a lembre como se fosse uma chave no seu bolso. Deus te deu um filtro de 8 critérios. Se o pensamento não passa pelo filtro, não merece espaço na sua mente. Simples assim, poderoso assim. Você não precisa processar tudo, não precisa resolver tudo hoje, não precisa carregar preocupações que nem sequer são reais. Há pensamentos que vêm apenas para te roubar, e Deus te dá permissão para dizer, não, com você eu não fico. E aqui vem a microprática, porque a renovação da mente não é apenas entender, é praticar. Esta semana, todas as manhãs, antes de tocar no seu telefone, separe 2 minutos. 2 minutos apenas. Olhe para o dia que está à sua frente e observe que pensamentos aparecem. Medos, expectativas, pressão, lembranças. E passe tudo pelo primeiro filtro. É verdadeiro? Se não for verdade, deixe ir. Solte. Entregue a Deus. Respire. 2 minutos. Todas as manhãs, por 7 dias, e observe o que acontece com a sua paz, porque você vai notar que muitas preocupações caem sozinhas quando são expostas à verdade. Guarde esta frase como um selo. Se não passa pelo filtro de Deus, não merece o espaço da sua mente. E hoje Deus te sussurra com graça. Você não precisa processar todo o pensamento que chega. Eu te dei um filtro para te proteger. Use-o. A sua paz vale mais do que essa preocupação. Mas filtrar pensamentos é apenas o começo. Há algo ainda mais profundo que Deus quer te dar: paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que nasce de uma mente firme nele. E isso é exatamente o que Isaías prometeu. Número 8. A paz de uma mente fixa em Deus. Quero que você escute estas palavras com o coração aberto, como se Deus estivesse te dizendo agora mesmo, devagar, sem pressa, olhando para você com ternura. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confiou. Leia outra vez por dentro. Perfeita paz. Não paz parcial, não paz intermitente, paz completa. Shalom. Nada falta, nada se quebra. E quando Deus promete Shalom, Ele não está falando de uma emoção passageira. Ele está falando de um estado espiritual em que o seu interior descansa, mesmo quando lá fora há ruído. E observe a condição, porque aqui está o segredo da paz que não se esgota, cujo pensamento em ti persevera. Pensamento que persevera. Isso significa que não é um pensamento ocasional sobre Deus entre 1000 pensamentos sobre problemas. É um foco sustentado. É uma mente que volta a Deus repetidas vezes, como uma bússola que sempre retorna ao norte, mesmo quando você a sacode. Porque a sua mente pode ser como uma criança inquieta que corre de preocupação em preocupação, saltando de "e se isso acontecer?" para "e se amanhã aquilo der errado?"
mas Deus te ensina a treiná-la para voltar. Voltar à sua presença, voltar à sua palavra, voltar à sua promessa, voltar à sua fidelidade. E a razão dessa paz está na última frase, porque em ti confiou. A paz não vem de entender tudo. A paz não vem de ter todas as respostas. A paz não vem de controlar o futuro. A paz vem de confiar em quem entende tudo e sustenta tudo. Muitos não têm paz porque acreditam que a paz se obtém resolvendo a vida na mente. Mas Deus te diz, você não precisa resolver tudo hoje, você precisa confiar. A paz não é ausência de problemas, é presença de confiança. É saber que, mesmo sem ver o final, Deus já está lá. Paulo confirma isso com uma força preciosa em Filipenses 4:6 ao 4:7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você percebeu essa palavra? Guardará. A paz de Deus não apenas te visita, a paz de Deus se torna guardiã, protege a sua mente, vigia os seus pensamentos. Como se Deus colocasse um soldado santo à porta do seu coração, dizendo: até aqui chega a ansiedade, até aqui chega o pânico, até aqui chega o medo. Mas esse guardião se ativa quando você decide ir até ele com oração, com súplica, com gratidão, em vez de ir até a sua tempestade com mais pensamentos. Talvez agora mesmo a sua mente esteja agitada. Talvez você tenha chegado a esta mensagem com o peso de 1000 preocupações, com o peito apertado, com essa sensação de não consigo desligar a cabeça. E você se sente longe dessa perfeita paz da qual Isaías fala. Está tudo bem, eu não te condeno, Deus também não, mas eu te convido a algo. Pelos próximos segundos, não tente entender, não tente resolver, apenas confie. Deixe a sua mente descansar nesta ideia. Há alguém maior sustentando aquilo que você não consegue carregar. Há um Pai que não dorme, um Deus que não se distrai, um Senhor que não perde o controle da sua história. Imagine um barco em meio a uma tempestade. Ondas escuras, vento que ruge, tudo se move, tudo range, tudo parece caos. Mas esse barco tem uma âncora. E essa âncora está cravada numa rocha firme no fundo do mar. O barco se move, sim. Sente as ondas, sim. O barulho continua, sim. Mas não se perde, não fica à deriva, não se destrói, porque a âncora o sustenta. Essa é a mente ancorada em Deus. Você vai sentir a vida, vai sentir pressões, vai ouvir notícias, vai enfrentar decisões, mas não será arrastado. Porque quando o seu pensamento persevera nele, ele te guarda em paz. Agora quero te convidar a uma pausa santa. Se puder, feche os olhos por um momento, respire fundo e repita por dentro suavemente: minha mente está fixa em ti, Senhor, confio em ti. Você não precisa entender tudo, apenas confiar, apenas descansar. Deixe essa frase se acomodar como óleo sobre a água. Deixe que ela acalme o seu interior. Deixe que a sua alma se lembre de que não está sozinha, que Deus está aqui, que Deus está com você e que neste exato momento a sua paz pode te cobrir. Porque esta é a verdade central. A paz não é ausência de problemas, mas presença do foco correto. Uma mente fixa em Deus encontra uma paz que uma mente fixa nos problemas jamais conhecerá. Quando a sua mente se fixa no medo, o medo cresce. Quando a sua mente se fixa na ameaça, a ameaça se torna gigante. Mas quando a sua mente se fixa em Deus, Deus se torna mais real do que a tempestade. Não porque a tempestade não exista, mas porque ela já não governa o seu interior. Hoje, quando você sentir que a sua mente começa a acelerar, pare. Não corra com a ansiedade. Volte para Deus e repita como âncora: meu pensamento está em ti. Confio em ti. Não como fórmula mágica, mas como decisão. Cada vez que você volta a fixar a sua mente nele, a paz volta com você.
E se você se distrair, volte. E se você se agitar, volte. Perseverar não é nunca se distrair. Perseverar é sempre retornar. Hoje Deus te sussurra: você não precisa carregar o peso do mundo. Você só precisa olhar para mim. Quando seus olhos estão fixos em mim, as tempestades perdem o poder sobre a sua paz. Guarde esta frase como selo. Mente fixa em Deus, coração revestido de paz. E agora escute isto, porque vai te libertar de um erro comum. Muitos acreditam que renovar a mente é reprimir pensamentos negativos, como se empurrá-los para baixo os fizesse desaparecer. Mas Deus não te pede que reprima, Ele te pede que substitua. E essa diferença muda tudo. Número 9. Renovar não é reprimir, é substituir. Vou te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. Se você tentou não pensar nos seus medos, nos seus fracassos, nas suas preocupações e não funcionou, não é sua culpa. Essa estratégia não funciona, nunca funcionou. A mente humana não foi projetada para ficar vazia. Por isso você se frustra, por isso se cansa, por isso diz: já tentei parar de pensar e volto ao mesmo. Não é que você seja fraco, é que estava lutando com um método que não dá fruto. O mundo te diz: esvazie a mente, medite no nada, deixe os pensamentos irem. Mas há um problema: a mente odeia o vazio. Se você tira um pensamento e não coloca nada no lugar, esse pensamento volta, muitas vezes mais forte. É como tampar uma panela fervendo. A pressão se acumula, a angústia fica por baixo. E mais cedo ou mais tarde explode em ansiedade, em raiva, em cansaço, naquela sensação de não aguentar mais. Deus, ao contrário, não te diz para esvaziar a mente. Deus te diz para enchê-la, não com ruído, não com distração, mas com a sua verdade. Porque renovação não é uma mente em branco. Renovação é uma mente cheia de luz. Efésios 4:22 ao 4:24 revela o sistema completo, como se Deus estivesse te mostrando o mecanismo por dentro, que vos despojeis do velho homem, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem. Você vê os dois movimentos? Despojar-se e revestir-se, tirar e colocar. Não é suficiente tirar o velho, você precisa vestir o novo. Não basta remover a mentira, você precisa instalar a verdade. E aqui está a chave: a maioria das pessoas tenta tirar sem se revestir. Então ficam expostas, vulneráveis, com a mente vazia, e o velho volta a entrar. A troca sagrada funciona assim: para cada mentira que você identifica na sua mente, você precisa de uma verdade bíblica específica, pronta para ocupar esse lugar. Não uma verdade genérica, não uma frase bonita, uma verdade que contradiga diretamente essa mentira. Se a mentira é "não sou suficiente", você precisa de uma verdade que declare o contrário. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se a mentira é "Deus me abandonou", você precisa de uma verdade com o peso do caráter de Deus. Nunca te deixarei nem te abandonarei. Hebreus 13:5. Se a mentira é "meu futuro é incerto e assustador", você precisa de uma promessa que te ancore. Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Essa é a substituição santa. Mentira fora, verdade dentro. Colossenses 3:9 ao 3:10 confirma a mesma ideia. Tendo-vos despojado do velho homem com os seus feitos e revestido do novo, o qual se renova segundo a imagem daquele que o criou. Não diz que a renovação é instantânea como mágica. Diz: vai se renovando. É um processo, é uma construção, é um vaso que vai sendo cheio de água limpa. E aqui vem a imagem que quero que fique gravada para sempre, porque é o epicentro desta parte. Imagine um copo cheio de água suja, turva, escura, com sedimento no fundo. Agora imagine que você tenta tirar a água suja colherada por colherada. É lento, é frustrante.
E enquanto você tira uma colherada, mais sujeira se levanta do fundo. Assim é tentar parar de pensar no negativo. Isso te desgasta, te desespera, te faz sentir que nunca termina. Agora imagine outra estratégia. Você coloca esse copo debaixo de um jato de água limpa. Água pura, fresca, cristalina. A água limpa entra e a água suja começa a transbordar. Você não está tirando a sujeira, está deslocando-a. E com o tempo, o copo fica cheio apenas de água limpa. A sua mente funciona do mesmo jeito. Não tire a mentira colherada por colherada. Encha-a de tanta verdade que a mentira transborde e não tenha mais espaço para ficar. Por isso a palavra de Deus é tão importante. Não é um livro de regras frias, é o jato de água limpa. Cada verdade que você medita desloca uma mentira. Cada promessa que você repete ocupa o lugar onde antes morava o medo. Cada vez que você declara a palavra, a sua mente aprende um novo idioma, o idioma do reino. E pouco a pouco, sem que você perceba, muda o tom interno com que você fala consigo mesmo. Muda a sua identidade, muda a sua forma de reagir, muda a sua maneira de decidir. E aqui está a parte prática que te fortalece. Não espere o pensamento negativo chegar para procurar a verdade. Tenha as suas verdades prontas, escreva-as, memorize-as, guarde-as como espada, porque quando a mentira bate à porta, você não quer sair correndo, desesperado, para procurar o que dizer. Você quer responder com autoridade. Você quer dizer: eu já sei quem sou em Cristo. Eu já sei o que Deus prometeu. Eu já sei qual é a verdade. Isso é renovar a mente com disciplina espiritual, não com improvisação. Deixo para você uma tarefa simples, mas poderosa. Identifique as 3 mentiras que mais se repetem na sua mente. Dê nome a elas. Escreva-as. E depois procure um versículo que contradiga diretamente cada uma. Escreva a mentira à esquerda e a verdade à direita. E cada vez que a mentira aparecer, não a reprima nem a esconda, substitua-a. Leia a verdade em voz alta, não porque seja um ritual, mas porque a sua mente precisa ouvir a verdade até que ela se torne um caminho novo, um sulco novo, um hábito santo. Guarde esta frase como selo, encha a sua mente de verdade e a mentira não terá onde ficar. E hoje Deus te sussurra: não te peço que lute sozinho contra a escuridão. Eu te dou a minha luz, acenda-a e as sombras fugirão. Mas para encher a sua mente de verdade, você precisa de uma fonte constante, precisa de alimento diário. E esse alimento tem um nome: a Palavra de Deus. É isso que vamos ver agora. Número 10. A Palavra. Alimento diário para a sua mente. Sei o quanto é difícil manter a mente em Deus quando o trabalho te absorve, as notificações não param e as preocupações competem pela sua atenção como se fossem vozes gritando dentro de você. Às vezes você chega ao fim do dia e diz: não tive tempo nem cabeça para nada. E a Bíblia, em vez de ser sentida como pão, passa a parecer mais uma tarefa em uma lista interminável. Você até pode abri-la com boa intenção e ainda assim fechar a página pensando: leio, mas sinto que não me muda. E quero que você saiba algo com ternura pastoral. Essa sensação não significa que a palavra não tenha poder. Significa que a sua mente tem estado faminta, mas você a alimentou de vez em quando, como quem dá um gole e espera força para a semana inteira. Porque aqui está uma verdade simples, mas poderosa. A sua mente se torna aquilo de que se alimenta. Não é magia, é nutrição espiritual. Uma mente alimentada pela palavra aprende a pensar como Deus pensa. Uma mente alimentada pelo mundo aprende a pensar como o mundo pensa. E quando digo mundo, não falo apenas de coisas más. Falo do passageiro, do urgente, do barulhento, do ansioso, daquilo que nunca descansa. Se todos os dias a sua mente consome tragédias, reclamações, comparação, pressa, conteúdo vazio, então não se surpreenda quando o pensamento dominante for a preocupação.
Mas se a sua mente consome verdade, promessa, sabedoria, evangelho, então, pouco a pouco, o seu interior começa a falar outro idioma, o idioma do reino. Josué 1:8 estabelece isso como mandamento e como remédio para a mente. Nunca se aparte da tua boca este livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Dia e noite, não uma vez por semana, não apenas quando você se sente espiritual. Dia e noite, porque a mente precisa de alimento constante. A razão pela qual muitos sentem que a palavra não muda é porque a tratam como uma visita ocasional, quando Deus a projetou como pão diário. Não basta prová-la, é preciso viver dela. E o Salmo 1:2 ao 1:3 mostra o resultado com uma imagem que sustenta a alma. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vê o que Deus promete? Uma árvore plantada junto à água nunca seca. Pode vir calor, pode vir vento, pode vir estação difícil, mas as suas raízes estão onde há corrente, por isso dá fruto, por isso as suas folhas não caem. Essa é uma mente alimentada pela palavra. Não significa que não existam problemas, significa que existem nutrientes internos para te sustentar. E aqui surge outro paradoxo. O mundo te diz, mantenha-se informado sobre tudo. Notícias o dia inteiro, redes sociais sem parar, opiniões que se multiplicam. E depois você se pergunta por que a sua mente não descansa. Deus te diz, transforme a sua mente com o eterno, não com o passageiro. Porque o que você consome hoje será o seu pensamento amanhã. O que você deixa entrar hoje será a sua preocupação dominante amanhã. E se a mente é um jardim, aquilo que você rega cresce. Se você rega o medo, cresce a ansiedade. Se você rega a verdade, cresce a paz. Imagine uma mesa com 2 pratos à sua frente. Em um, há comida estragada, tragédias repetidas, fofocas, conteúdo que te deixa vazio, comparações que roubam a sua gratidão, imagens que sujam o seu interior. No outro, a fruta fresca, promessas de Deus, palavras que edificam, verdade que te centra, evangelho que te levanta, salmos que te abraçam. Os 2 pratos estão ali todos os dias. E, sem perceber, a sua mente escolhe, o seu humor denuncia, a sua fé denuncia, a sua paz denuncia, a sua mente reflete a sua dieta. Por isso, esta é a ideia principal que quero plantar em você. A sua mente se tornará aquilo com que você a alimenta. A alimentação diária da palavra produz mente renovada. A alimentação esporádica produz mente dividida. E uma mente dividida é uma mente cansada, porque tenta confiar e se preocupar ao mesmo tempo. Tenta adorar e se comparar ao mesmo tempo. Tenta descansar e controlar ao mesmo tempo. Deus não quer uma mente dividida. Deus quer uma mente renovada. Agora, quero te dar um sistema muito simples, porque a renovação real precisa de âncoras, não apenas de emoções. Aqui vai a sua fórmula devocional do sim então. Se eu fizer isto todos os dias, então eu leio ou escuto um versículo. Se eu me sentar para tomar café da manhã, então leio um salmo primeiro. Se eu entrar no carro, então escuto um capítulo da Bíblia. Se eu me deitar, então medito em um versículo que li naquele dia. Não precisa ser 1 hora. 5 minutos de palavra intencional valem mais do que 1 hora de leitura distraída. O que transforma não é a quantidade como número, é a constância como raiz. E pouco a pouco você vai notar algo. A palavra se torna viva na sua mente quando deixa de ser um evento e se torna um hábito. Quando a verdade se torna frequente, ela começa a aparecer sozinha nos momentos de crise. Começa a sair da sua boca quando os pensamentos te atacam. Começa a te corrigir com amor quando você está afundando. Começa a te levantar quando você se critica. Por isso, esta frase é um selo. Alimente a sua mente com a palavra, e a verdade se tornará a sua língua materna.
Chegará o dia em que a sua primeira reação já não será o medo, mas a promessa. E hoje Deus te sussurra com graça: a minha palavra não volta vazia. Cada versículo que você semeia na sua mente produzirá fruto. Confie no processo. Não se desespere se você não sentir mudança imediata. A árvore não cresce aos gritos, cresce pelas raízes, e a sua mente se renova da mesma forma, por alimento diário, por gotas constantes, por sementes repetidas. Mas de nada adianta alimentar a sua mente se ao mesmo tempo você a contamina. E isso nos leva a uma verdade incômoda, mas necessária. Você precisa guardar as portas da sua mente. É isso que vem a seguir. Número 11. Guardar as portas da sua mente. Vou te confessar algo com o coração na mão. Eu também já caí na armadilha de consumir conteúdo que me rouba a paz. Já passei tempo assistindo a notícias que só me deixavam com a respiração curta, como se o mundo fosse desabar sobre mim. Já fiquei rolando redes sociais até me sentir vazio por dentro, comparando-me, carregando pesos que nem sequer eram meus. E quando terminava, não me sentia melhor. Sentia-me mais distante de Deus, mais inquieto, mais acelerado. Não falo a partir da perfeição, falo a partir da experiência, do mesmo caminho em que se aprende a colocar limites para poder voltar a ouvir a voz de Deus acima do ruído. E não sou o único. Isso acontece com todos nós. Vivemos em uma era em que a informação nos bombardeia sem parar, em que o entretenimento é projetado para ser viciante, em que o telefone parece uma extensão da mão e os olhos nunca descansam. Nossos avós talvez ouviam uma notícia por dia e seguiam com a vida. Você e eu recebemos centenas de estímulos em uma única tarde. E depois, nos perguntamos por que a mente está esgotada, por que oramos e não conseguimos nos concentrar, porque tentamos meditar na palavra e a ansiedade volta como uma onda. Não é apenas falta de fé. Muitas vezes é excesso de ruído. Por isso a Bíblia é tão direta quando fala de proteção interior. Provérbios 4:23 dá uma ordem que não se negocia. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar. Como quem diz, você pode cuidar do seu dinheiro, pode cuidar da sua casa, pode cuidar da sua imagem, mas se descuidar do seu coração, todo o resto desmorona. E quando a Escritura fala do coração, não fala apenas de emoções, fala do centro, do que você pensa, do que você crê, do que governa você por dentro, porque dali brota a vida, a sua paz, a sua fé, a sua paciência, a sua maneira de amar, a sua força para dizer não, a sua capacidade de se levantar, tudo flui desse lugar. O rei Davi entendeu algo que muitos de nós só aprendemos quando nos chocamos contra o cansaço. Salmo 101:3 diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Que frase tão firme, não porei. Ele não disse, quando eu me sentir forte. Não disse, se não me afetar. Disse, não porei. É uma decisão antecipada, uma linha traçada na areia. Davi sabia que aquilo que entra pelos olhos se instala no coração. Por isso decidiu antes da tentação, antes da curiosidade, antes do impulso. E aqui vem o desafio para você, com amor, sem acusação, mas com clareza. O que você está consumindo que está contaminando a sua mente enquanto tenta renová-la? Que programa, que perfil, que música, que conversa, que tipo de vídeo, que hábito noturno te deixa mais vazio, mais ansioso, mais irritado, mais distante de Deus? Porque muitas vezes pedimos paz, mas alimentamos a ansiedade. Pedimos liberdade, mas abrimos a porta para aquilo que nos prende. E Deus não te diz isso para te culpar. Ele te diz para te fortalecer. Você não precisa eliminar tudo hoje, mas pode colocar um guarda nessa porta específica. Apenas uma porta, apenas uma decisão. E essa decisão pode ser o início da sua liberdade. Imagine uma cidade antiga, com muralhas grossas e portas vigiadas. À noite, o guarda examinava cada viajante. Quem é você? O que traz? Vem em paz ou vem para destruir?
Ninguém entrava simplesmente. Agora pense nisso. Seus olhos e seus ouvidos são as portas da sua cidade mental. O que você vê, entra. O que você escuta, entra. O que você repete, entra. A pergunta é: quem está de guarda? Ou você deixou as portas escancaradas enquanto a sua mente tenta se reconstruir? Porque renovar a mente é como reformar uma casa. E ninguém reforma uma casa com a porta aberta, deixando entrar poeira, ladrões e lixo ao mesmo tempo. E quero que você entenda algo importante. Isso não é legalismo. Não é uma lista de regras para te fazer sentir culpado. É sabedoria. É proteção. É amar aquilo que Deus está renovando em você. Aquilo que você olha repetidamente se normaliza. O que no início te incomodava, com o tempo passa a parecer aceitável. Assim funciona a dessensibilização. Por isso o inimigo nem sempre entra com um golpe forte. Às vezes entra em pequenas doses, com só um pouquinho, com só desta vez, com não é tão grave assim. E quando você percebe, a sua mente já está mais escura, a sua oração mais seca, a sua paciência mais curta. Colocar guardas não é fanatismo, é cuidar da sua paz, é cuidar da sua alma. Por isso, esta é a ideia central. Você não pode renovar a sua mente enquanto continua contaminando-a. Fechar portas ao que é tóxico é tão importante quanto abrir portas ao que é santo. É uma troca, é uma limpeza. É dizer: Senhor, se tu estás operando em mim, eu vou cooperar. Porque a graça não tira a sua responsabilidade, ela te dá poder para obedecer. A graça não te deixa igual, ela te ensina a caminhar. Hoje Deus te sussurra: não te peço perfeição, te peço intenção. Coloque guardas nas portas e eu te ajudarei a mantê-los firmes. Intenção é dizer: esse perfil eu deixo de seguir, esse horário eu corto, esse tipo de conteúdo não entra na minha casa, essa conversa eu redireciono, esse hábito noturno eu troco por um salmo. Não porque você seja melhor do que outros, mas porque a sua mente vale demais. A sua paz vale demais. O seu chamado vale demais. Imagine uma geração que decide proteger a própria mente, que guarda os seus olhos, que filtra o que entra. Uma geração que pensa com clareza porque alimenta a mente com a verdade. Podemos ser essa geração, mas começa com cada um de nós, guardando as nossas próprias portas. Mas guardar as portas não é apenas se defender do externo. Há também uma pressão constante que vem de fora. A pressão de pensar como todos, de se conformar, de se adaptar ao molde. E essa é uma das batalhas mais difíceis de vencer. Número 12. O inimigo da mente renovada. Conformar-se ao mundo. Ser diferente é cansativo. Eu sei. Quando todos ao seu redor pensam de determinada maneira, quando a cultura empurra em uma direção, quando as vozes são tantas e tão fortes, é tentador simplesmente ceder. Pensar como todos, se encaixar, parar de nadar contra a corrente. E às vezes não é que você queira trair a sua fé, é que você está cansado. Cansado de ser olhado de forma estranha por colocar limites. Cansado de te chamarem de exagerado por cuidar da sua mente. Cansado de sentir que, se não adotar o pensamento da moda, você fica para trás. Esse cansaço é real e Deus não o ignora. Ele vê, ele entende e ainda assim te chama a permanecer firme. Porque aqui está a tensão que muitos não querem te dizer. Você não pode renovar a sua mente e se conformar ao mundo ao mesmo tempo. São direções opostas. Uma te transforma, a outra te deforma. Uma te liberta, a outra te prende, ao que todos repetem sem pensar. Você não pode caminhar para o norte e para o sul ao mesmo tempo, e por isso Romanos 12:2, antes de falar de transformação, primeiro lança um alerta: não vos conformeis com este século. É como se Deus dissesse: antes de te explicar como vou renovar você, preciso que entenda contra o que está lutando. Essa palavra conformar-se é profunda. Não é apenas gostar disso ou pensar isso. Ela fala de ser pressionado para dentro de um molde externo, como quando algo macio é apertado para tomar forma.
É isso que a cultura faz todos os dias, sem descanso. Ela te pressiona com mensagens, tendências, zombarias, medos coletivos com o "se você não pensa assim, não pertence". Ela pressiona até que a sua fé comece a se adaptar, não por convicção, mas por cansaço. E quando isso acontece, a sua mente deixa de ser renovada e começa a ser moldada. E o molde do mundo não foi feito para te dar paz. Foi feito para te manter inquieto, comparando-se, consumindo, reagindo, correndo atrás de coisas que nunca satisfazem. Por isso, 1 de João 2,15 ao 2,16 é tão direto quando diz: "Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo". E isso é importante. Não é odiar as pessoas, não é desprezar ninguém, é não amar o sistema de pensamento que contradiz a Deus. É não se apaixonar por uma maneira de viver que promete liberdade, mas prende por dentro. Porque o mundo sempre oferece algo brilhante por fora, mas por dentro deixa um vazio. Deus, em contrapartida, às vezes te chama a ir contra a corrente, mas por dentro te dá uma paz que o mundo não consegue fabricar. A mentalidade do mundo muda a cada geração. O que era verdade ontem, hoje, é considerado ridículo. O que hoje é progresso, amanhã será obsoleto. A cultura muda de opinião como muda de moda, mas a verdade de Deus permanece, ontem, hoje e para sempre. Então, a pergunta não é se você vai pensar diferente. A pergunta é sobre que fundamento você vai construir a sua mente. Sobre areia que muda com o vento da época ou sobre rocha que permanece quando as tempestades chegam? Porque quando a sua mente é construída sobre areia, qualquer pressão te derruba. Mas quando é construída sobre rocha, você pode sentir o vento, mas não é destruído. Imagine isto: o mundo é como um molde de gelatina. Ele quer te derramar como um líquido para que você tome a forma dele, os valores dele, as prioridades dele, os medos dele, os desejos dele, a maneira dele de definir quem tem valor e quem não tem. Mas Deus te convida para outro molde, o molde de Cristo. E quando você começa a tomar essa forma, o molde do mundo já não te comporta. Você não encaixa, não serve. E no começo isso dói, porque todos nós queremos pertencer. Mas depois você entende que não se encaixar nem sempre é um problema. Às vezes é a prova de que você está sendo formado para algo melhor. Essa é a batalha diária. Todos os dias a cultura tenta te pressionar para que você pense como ela. Resistir a essa conformidade é cansativo, sim, mas é uma batalha que vale a pena lutar, porque a sua paz está em jogo, a sua identidade está em jogo, o seu futuro está em jogo. Quando você se conforma, perde clareza. Quando se conforma, perde fome de Deus. Quando se conforma, normaliza aquilo que antes te feria. E sem perceber, um coração que estava sendo renovado começa a se apagar. Mas quando você resiste, quando escolhe o pensamento do reino acima do pensamento deste século, algo poderoso acontece. A sua mente se fortalece, o seu discernimento cresce e a sua vida se torna um testemunho silencioso de que é possível viver diferente. Hoje eu te convido a declarar, não como uma frase vazia, mas como uma decisão. Não me conformo com o pensamento deste século. A minha mente está sendo transformada pela verdade de Deus. Não encaixo no molde do mundo porque estou sendo formado no molde de Cristo. Diga isso quando estiver sozinho. Diga quando sentir pressão. Diga quando tentarem te arrastar para a mesma conversa tóxica, o mesmo comentário, a mesma negatividade, o mesmo medo coletivo. Porque as suas palavras também são uma porta. E quando você as alinha com Deus, a sua mente se alinha também. Quem não se encaixa no molde do mundo está sendo formado para o reino. E hoje, Deus te sussurra: não tenha medo de ser diferente. Os que pensam como eu transformam o mundo. Você é um deles. Você não foi chamado para copiar. Foi chamado para brilhar. Não foi chamado para repetir. Foi chamado para discernir. Não foi chamado para se encaixar. Foi chamado para ser sal, para ser luz, para ser uma mente renovada caminhando no meio de uma geração confusa.
Mas em meio a essa batalha, talvez você esteja se perguntando algo muito humano. E como eu sei se estou avançando? Como sei se a minha mente realmente está sendo renovada? Existem sinais e eu quero te mostrá-los. Número 13. Sinais de uma mente em renovação. Às vezes a mudança é tão gradual que você não percebe. Você olha para a sua mente e ainda vê batalhas, ainda sente lutas. E então surge aquela pergunta que dói, porque parece honesta, mas vem carregada de cansaço. Será que realmente está acontecendo algo ou continuo igual a antes? E eu quero que você respire por um momento, porque essa dúvida não significa que você esteja falhando. Significa que você está em processo. O inimigo ama quando você confunde ainda há luta com não há avanço. Mas Deus não mede o seu crescimento pela ausência de batalhas. Muitas vezes ele mede pelo que você faz no meio delas. Há algo curioso que quase ninguém percebe. Os discípulos no caminho de Emaús caminharam ao lado de Jesus ressuscitado e não o reconheceram. Jesus estava ali, vivo, perto, falando com eles. Mas os olhos deles estavam velados pela tristeza, pela decepção, pelo "eu pensei que Deus faria algo diferente". E eu te digo com muito amor, às vezes você também está caminhando com evidências de que Deus está te transformando, mas não as reconhece porque o seu olhar está preso ao que ainda não mudou. Você está tão focado na parte quebrada que não vê a parte restaurada. Tão focado na tempestade que não percebe que já não afunda como antes. A renovação da mente tem frutos específicos, sinais pequenos, porém reais, como pegadas no chão que mostram que alguém passou por ali. E o Espírito Santo não é um visitante ocasional. Ele trabalha em silêncio, por camadas, como alguém que reconstrói uma casa por dentro. Por isso, Gálatas 5:22 ao 23 descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso não é apenas comportamento religioso, são estados internos, são reações novas, são respostas que você não tinha antes. Quando a sua mente é renovada, esses frutos começam a brotar mesmo enquanto ainda há lutas ao redor. E esse broto, ainda que pequeno, é vida. Romanos 8:6 confirma isso com uma frase que me consola. O pendor do Espírito é vida e paz. Não diz vida perfeita, não diz zero ansiedade, diz vida e paz. Talvez a ansiedade ainda bata à porta, mas já não governa a casa. Talvez você ainda tenha pensamentos intrusivos, mas eles já não te definem. Talvez ainda existam dias pesados, mas agora há uma paz que chega mais rápido, como se a sua mente tivesse uma saída de emergência para Deus. Se em situações que antes te destruíam hoje você consegue respirar e voltar a confiar, isso é um sinal claríssimo de renovação. Pense novamente em Emaús. Eles caminhavam tristes, derrotados, falando da própria dor. Mas enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras, algo aconteceu por dentro. O coração começou a arder. Não ardia de ansiedade, ardia de revelação. Ardia de verdade, entrando em um lugar que antes estava escuro. Já aconteceu com você? Já ouviu um versículo que de repente não apenas soa bonito, mas te atravessa? Já sentiu que uma palavra de Deus te aquece por dentro, como se te despertasse? Isso é renovação. Isso é a sua mente sendo tocada pela verdade. Seus olhos espirituais sendo abertos pouco a pouco. Uma mente em renovação produz frutos. Paz onde havia ansiedade, fé onde havia medo, clareza onde havia confusão, esperança onde havia desespero. E aqui está o mais importante. Olhe para os frutos, não apenas para as batalhas. Porque o inimigo vai te fazer contar as quedas, mas Deus te convida a contar os avanços. Às vezes o progresso não se parece com "já não tenho problemas". Ele se parece com "agora eu identifico a mentira mais rápido". Antes o pensamento mentiroso entrava, se sentava, jantava com você, dormia na sua cama, e você o chamava de "minha verdade".
Hoje, talvez pela primeira vez, você o reconhece e diz: isso não vem de Deus. Essa percepção é um milagre silencioso. Outro sinal é que o seu diálogo interno se torna mais compassivo. Antes você se destruía com críticas, falava consigo mesmo como um inimigo, exigia perfeição, se condenava por sentir. E agora, mesmo que nem tudo esteja perfeito, há mais graça na sua voz interior. Há momentos em que você fala consigo como Deus falaria com você. Com correção, sim, mas com amor. Isso não é fraqueza, isso é mansidão, fruto do Espírito, isso é renovação real. E há um terceiro sinal que eu amo porque é muito prático. As circunstâncias não mudaram, mas a sua resposta mental mudou. A mesma situação que antes te disparava pânico hoje te encontra mais estável. Não porque você seja forte, mas porque está aprendendo a se apoiar em Deus. Antes você reagia, hoje às vezes você responde. Antes ia direto para o pior cenário, hoje se lembra de uma promessa. Antes ficava paralisado, hoje mesmo tremendo você avança. Isso é domínio próprio, isso é temperança, isso é renovação em ação. Hoje eu quero te convidar a fazer um inventário de gratidão, daqueles que curam. Pergunte-se com honestidade, em que eu sou diferente de como era há um ano? Que pensamento destrutivo já não tem o mesmo poder sobre mim? Onde eu vejo mais paz? Onde eu vejo mais fé? Celebre esses avanços, não os diminua, porque o reino de Deus muitas vezes cresce como uma semente, pequena no começo, invisível por um tempo, mas viva, e se está viva, vai crescer. Mudança gradual continua sendo mudança, não despreze os pequenos passos. A renovação da mente é um caminho, não um botão. E hoje, Deus te diz algo que talvez você precisasse ouvir. Eu vejo a mudança que você não vê. Cada pequeno passo conta. Continue caminhando. Você está mais perto do que imagina. E agora, a partir dessa esperança, vem algo muito poderoso. Um dos sinais mais práticos de uma mente renovada é que você começa a tomar decisões melhores. Porque quando você pensa com clareza, decide com clareza. E é exatamente isso que vamos ver agora. Número 14. A mente renovada e as decisões sábias. Romanos 12:2. Não fala apenas de mudança por dentro, fala de direção por fora. Porque Deus não renova a sua mente para que você apenas se sinta melhor, mas para que possa caminhar melhor. O final do versículo é uma promessa que muita gente ignora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escute essa palavra, experimentar. Não é adivinhar, não é viver com medo, não é depender de pressentimentos instáveis. É discernir, verificar, reconhecer o caminho correto com uma clareza que vem de Deus quando a sua mente deixa de estar sequestrada pela ansiedade, pelos impulsos, pela culpa ou pelo ruído. Pense com sinceridade. Quantas decisões você já tomou a partir de uma mente nublada? Não por maldade, mas por confusão, por cansaço, por aquele momento em que a sua mente estava acelerada e tudo o que você queria era aliviar a dor rapidamente. É aí que surgem as decisões impulsivas. Você responde uma mensagem com raiva e depois se arrepende. Compra algo para preencher um vazio e depois sente culpa. Volta para um relacionamento que já te quebrou porque a solidão vence. Aceita um caminho por pressão porque tem medo de decepcionar. Uma mente sem renovação não apenas pensa mal, decide mal. Porque quando você não enxerga com clareza, escolhe por impulso. Mas quando Deus renova a sua maneira de pensar, algo lindo começa a acontecer. Você começa a ver. O que antes parecia normal, agora te incomoda. O que antes te atraía, agora te esvazia. O que antes te confundia, agora se organiza. E isso é a sabedoria espiritual assumindo o controle. Provérbios 3, 5-6 coloca isso em palavras simples e poderosas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Olhe que promessa, Ele endireitará as tuas veredas. Existem caminhos tortos que escolhemos porque a nossa mente está torta por feridas, por medo, por orgulho, por comparação. Mas quando você reconhece Deus, quando o convida para as suas decisões, Ele endireita. E Tiago 1,5 acrescenta uma garantia que é como um abraço para quem está indeciso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem reprovação. Deus não te humilha por perguntar. Deus não te diz, de novo você errou. Deus dá sem reprovação. Deus quer te dar sabedoria ainda mais do que você quer recebê-la. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão e só de pensar nisso, o peito aperta. Você não sabe qual caminho seguir. Sente que, se escolher errado, vai perder tempo, dinheiro, paz ou até relacionamentos. E essa pressão te paralisa. Mas me escute com calma. Essa confusão não é o seu destino. Não é permanente, não é eu sou assim mesmo. Uma mente renovada tem acesso ao discernimento divino. Isso não significa que tudo será fácil ou que você ouvirá uma voz audível, mas significa que você não caminha às cegas. Significa que o Espírito Santo pode te iluminar por dentro, pode te dar paz para avançar e pode fechar portas que te destruiriam, mesmo que você não perceba no momento. Aqui vem uma paradoxa que confronta com suavidade, mas liberta. O mundo diz, siga o seu coração, como se o coração fosse uma bússola perfeita. Mas um coração sem mente renovada pode te enganar. Pode se confundir com emoção, com desejo momentâneo, com medo disfarçado de intuição. Jeremias diz que o coração é enganoso, e por isso Deus não te convida a seguir impulsos, Ele te convida a seguir a verdade. Deus não despreza o seu coração, Ele o cura. Mas primeiro renova a sua mente, porque uma mente transformada pela verdade conduz o coração a um lugar seguro. Não se trata de ser frio, trata-se de ser sábio. Imagine que você dirige à noite por uma estrada desconhecida. O para-brisa está embaçado, os faróis estão fracos, qualquer curva assusta. Assim é decidir sem renovação. Tudo é incerto, tudo é ameaça, tudo é e se der errado. Agora imagine que você para o carro por um instante, limpa o para-brisa, acende o farol alto. De repente você vê as faixas da estrada, vê as placas, vê o limite. A estrada não mudou, mudou a sua visão. Isso é o que Deus faz com a sua mente. Ele limpa a neblina, acende a luz, te dá discernimento, e então você decide a partir da paz, não do pânico. Romanos 12:2 promete exatamente isso. Uma mente renovada pode experimentar a vontade de Deus, e quando você pensa com clareza, decide com clareza. Por isso, uma mente renovada não é apenas um tema espiritual bonito, é uma ferramenta de sobrevivência. Ela te protege de decisões impulsivas, de relacionamentos tóxicos, de hábitos destrutivos, de palavras que ferem. Ela te dá um novo ritmo, pausa, oração, verdade, paz, escolha. Se hoje você enfrenta uma decisão, faça algo muito simples, mas profundo. Antes de decidir, leve o assunto a Deus. Não peça apenas uma resposta, peça clareza mental. Diga, Senhor, renova a minha mente nesta área, remove a neblina, dá-me olhos para ver o teu caminho, arranca o medo que me apressa, arranca a culpa que me empurra, arranca a ansiedade que me confunde, e então avalie as opções à luz da palavra dele. Pergunte, isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso produz paz limpa ou produz prazer com culpa? Isso edifica ou destrói? E espere por esse sinal precioso que muitas vezes Deus usa. A paz como confirmação, não a pressa como guia. Mente renovada, caminhos claros, mente nublada, passos perdidos. Hoje, Deus te diz, você não precisa decidir na escuridão. A minha sabedoria está disponível para você. Apenas peça, eu lhe darei clareza. E essa clareza não apenas te dará melhores decisões, ela te dará uma vida mais leve, porque quando a sua mente está com Deus, os seus passos deixam de ser reação
e passam a ser direção. E agora, sim, estamos chegando ao momento de declaração, ao ponto em que você decide que a sua mente já não será território do inimigo, mas território de Deus. Número 15. Declaração. Minha mente é território de Deus. Caminhamos juntos por um caminho que não é leve, porque falar da mente é falar do lugar onde se travam batalhas silenciosas que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Você identificou pensamentos que te perseguiam, aprendeu a filtrá-los, a levá-los cativos, a substituir mentira por verdade, a fechar portas que deixava abertas sem perceber. E ainda assim, há algo que sela tudo isso com força espiritual. Uma decisão final, um pacto, uma coroação. Porque enquanto a sua mente for território sem dono, sempre haverá vozes disputando o controle. Mas quando a sua mente tem rei, o caos começa a recuar. Quero que você guarde esta verdade como uma espada acesa no seu coração. 1 Coríntios 2,16 declara algo impressionante, mas nós temos a mente de Cristo. Não diz, talvez um dia. Não diz, se você se comportar bem. Diz, temos. É uma realidade espiritual disponível agora. A mente de Cristo não é só para pastores, nem para pessoas perfeitas, nem para quem nunca lutou. É para você, justamente porque lutou. É o presente de Deus para quem reconhece que a sua mente não pode ser governada por feridas, por medo, por vergonha, nem por pensamentos repetitivos. Ter a mente de Cristo não significa que um pensamento sombrio nunca mais vai chegar. Significa que ele já não será o seu Senhor. Significa que existe uma nova autoridade dentro de você. E Romanos 8:5-6 confirma isso com uma clareza que corta toda confusão. Porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja como a palavra coloca carne ou espírito, morte ou vida, caos ou paz. Não é um jogo emocional, é uma direção, é uma ocupação, é a quem você dá a sua atenção, o seu tempo, o seu foco. A paz não aparece por acaso, a paz é cultivada quando você decide a quem a sua mente pertence. E aqui há um segredo que muda tudo. A declaração verbal fortalece a decisão interna. Há poder em proclamar aquilo em que você crê. Porque quando você fala com fé, não está apenas se encorajando, está estabelecendo um limite espiritual, está definindo uma fronteira, está dizendo, até aqui você chegou. A escuridão se alimenta do que não é dito, do que é confuso, do que é indefinido. Mas quando você declara com a sua boca, o mundo espiritual ouve, a sua alma ouve, a sua mente ouve, e aquilo que estava disperso começa a se alinhar. Talvez você tenha sentido isso. A sua mente foi campo de batalha por anos. Você teve pensamentos que chegam como flechas, acusações que soam como verdades, lembranças que se repetem como correntes, preocupações que se instalam como se fossem moradores permanentes. Mas hoje, Deus não apenas te ensina a lutar. Hoje, Deus te convida a tomar posse, porque uma coisa é resistir, outra coisa é reinar. E o reino de Deus começa na mente quando Cristo é o Senhor do que você pensa. O mundo te diz, a sua mente é sua, faça o que quiser com ela. Mas Deus te diz algo que parece paradoxal, e ainda assim é a chave da liberdade. Entregue-me a sua mente, e você descobrirá a paz que procurava. Entregar para ser livre, render-se para vencer. Parece contraditório, mas é assim que o reino funciona. Porque quando você tenta manter o controle com as suas próprias forças, você se esgota. Mas quando entrega o controle ao rei, você descansa. E então a sua mente deixa de ser um cômodo cheio de ruído e se transforma em um santuário onde a voz de Deus pode ser ouvida. Agora, quero te convidar para um momento sagrado. Se você puder falar em voz alta, faça isso. E se não puder, declare no coração, mas com intenção, com firmeza,
como quem coloca uma assinatura espiritual. Repita comigo devagar, como uma proclamação. Hoje declaro que a minha mente é território de Deus. Já não pertence ao medo, já não pertence à ansiedade, já não pertence à culpa, já não pertence às mentiras do inimigo. A minha mente pertence ao Rei dos Reis. Todo pensamento se submete a Cristo. Toda mentira será substituída pela verdade. Tenho a mente de Cristo, sou renovado, sou transformado e a partir de hoje caminho em paz, em nome de Jesus. Amém. Quero que você veja esta imagem dentro de si. Quando um exército conquista um território, a primeira coisa que faz não é discutir com o inimigo. A primeira coisa é erguer a sua bandeira. É um sinal visível. Este lugar tem um novo dono. Hoje você ergue a bandeira do reino sobre a sua mente. E essa bandeira não é orgulho, é autoridade. Não é prepotência, é pertencimento. As trevas a veem de longe e entendem a mensagem. Aqui já não há porta aberta. Aqui já não há permissão. Aqui já não há direito legal. O rei entrou. E quando o rei entra, o usurpador recua. Isso não fica apenas em uma emoção de um único dia. Isso se torna um pacto diário, porque a renovação não é um evento, é um caminho. Todas as manhãs, antes de abrir o telefone, antes de receber o ruído do mundo, declare: hoje a minha mente é território de Deus. Todas as noites antes de dormir, entregue o dia e diga: Senhor, entrego os meus pensamentos a Cristo e recebo a tua paz. Faça simples, faça constante, faça real. Você verá como a sua mente aprende um novo idioma. O idioma da verdade. Minha mente é território de Deus. Aqui tremula a bandeira do reino. E hoje Deus te sussurra com ternura e autoridade. Bem-vindo à casa, meu filho. A sua mente sempre foi minha. Hoje eu a reclamo de volta. Não para te condenar, mas para te curar. Não para te controlar, mas para te libertar. E juntos nós a faremos florescer. Has percorrido um caminho importante hoje. No início desta mensagem, você ouviu: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera. Agora essas palavras significam algo diferente para você. Você já sabe que a sua mente é um campo de batalha. Já tem as armas para lutar, já entende que não se trata de reprimir, mas de substituir, e já declarou que a sua mente é território de Deus. A paz perfeita que Isaías prometeu não é um sonho, é o resultado de uma mente renovada. E esse processo começou hoje. Nesta noite, antes de dormir, faça algo simples. Identifique um pensamento negativo que tenha te atacado hoje. Apenas um, e substitua-o por uma verdade das que você ouviu nesta mensagem. Faça isso hoje, e amanhã, e no dia seguinte. Você verá como tudo começa a mudar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A sua alma tinha fome desta palavra. Se esta mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que também luta com os próprios pensamentos. E se você ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo essas verdades todos os dias. Lembre-se que o Deus de paz guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus.